Graça e paz a todos. Estou gravando uma série de vídeos que responde a algumas questões e o nome é Para que Jesus? Para que o Cristo? Para que eu preciso de Jesus? O que isso vai mudar na minha vida? Essa é uma questão que eu vejo recorrente no meio do povo e recebi muitas dessas questões e estou gravando. Esse é o segundo vídeo, é a parte 2, eu vou gravar mais alguns e vou liberando esses vídeos assim que for gravando. Então, no primeiro vídeo nós vimos que Jesus é anterior ao pecado. Jesus ele é antes do pecado. Então, Deus na sua onisciência, ele criou o perdão antes do pecado. Só nisso nós já vemos que o grande amor de Deus pelo homem é incompreensível. É tão grande que é incomensurável, pois Deus providenciou o perdão antes mesmo de você pecar. Só por aqui nós já vamos ver o tamanho do grande amor de Deus. Antes que você peque, antes de você pecar, Deus já providenciou o perdão. Isso não lhe dá o direito de ficar pecando, isso lhe dá o direito de saber que o homem que não tinha nenhuma possibilidade de ser salvo, de ir para o céu, Deus abriu essa possibilidade, Deus criou antes mesmo dele perder essa possibilidade. Porque Adão vivia isso, e ele perdeu, e quando ele perdeu, Deus criou para ele e para os descendentes, abriu essa porta de salvação. Mas ele criou antes mesmo dele perder. Então Adão, quando ele desobedece e peca, ele perde a natureza espiritual. Ele perde essa capacidade de estar com Deus. E só resta a natureza carnal, a natureza adâmica, a qual Paulo vai dizer que é mal, pecadora e não serve para nada. Então essa natureza ela precisa ser redimida. Então Jesus é a nossa remissão. Então para que Jesus? Jesus, nós vimos que a morte de Jesus, o se oferecer na cruz, foi para nos redimir, nos dar a salvação e nos devolver essa natureza espiritual. Então hoje nós vamos falar dessa nova natureza, da nova criatura. Por que nós somos nova criatura? Todos os que aceitam a Cristo, todos os que se convertem, os que deixam o caminho da natureza carnal ou do mundo do pecado e volta para Deus, ele é convertido ao caminho que Deus traçou. Então agora ele tem salvação, aquele que aceita Cristo já está salvo, e agora ele vai receber a nova natureza. É aquilo que está lá em João 3, que Jesus diz assim, é necessário nascer de novo. É necessário receber da nova natureza. Então o único que pode nos dar é Cristo. E por que essa nova natureza ela é tão importante? Primeiro, a nova natureza é vida em Deus. O que isso quer dizer? Quando Deus criou o homem, Deus criou, formou, colocou o homem lá de pé, está lá o homem, Adão. Então Deus chega, o homem está lá, pronto. Ele existe. E Deus sopra o fôlego de vida. O homem, como espírito vivente, o espírito que Deus colocou nele, ele tem vida. Vida. Ele não mais existe, mas ele tem vida. E tanto para explicar melhor, Ezequiel 37:10, é a passagem do vale de ossos secos. Deus vai dizer ao profeta assim, esse povo está em pecado, está em desobediência, esse povo que está aí não está me vendo. Então ele vai dizer, ele compara o povo ao vale de ossos secos. E aí eu vou ler aqui para você, no versículo 9 ele diz assim, o profeta dizendo, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei conforme ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. O povo que se afasta de Deus, ele fica existindo, ou o povo que não se entrega a Deus, o homem. Ele existe, mas não vive. Só existe vida em Deus. E o Cristo, Jesus, o Cristo, é o único capaz de nos dar vida. Tanto é que em João 10:10 ele diz assim, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está dizendo da nova criatura, ele está dizendo do novo nascimento. Por quê? Pelo princípio criativo de que Deus traz a existência, mas o sopro do Espírito traz a vida, se você não recebeu o Cristo, você existe, mas não vive. Por isso que muitas pessoas existem, mas elas não têm na vida uma plenitude de vida.
porque elas ainda não começaram a viver pelo novo nascimento. Veja que tristeza. Ela existe, mas não vive. Você quer ver um exemplo? Adão, após desobedecer, ele queria manter a sua existência no jardim, tanto é que ele se veste de árvore. Ele faz uma fantasia de folhas, porque para ele estava existindo no lugar onde ele vivia, onde outrora tinha vida. Porque a vida é a presença de Deus, é ter da comunhão com o Espírito de Deus. Agora ele está só existindo, como quem diz, se quiser me deixar aqui para mim ser uma árvore, na sua presença está ótimo. Então ele existe como uma árvore, mas ele não vive como homem de Deus, como novo nascido. Então o Cristo, ele vai nos devolver vida, vida. Tanto é que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque se nós não nos entregarmos a esse novo nascimento pelo Espírito, nós não temos vida. Por isso que o mundo vai de mal a pior. As pessoas que não querem crer em Cristo, eles não têm a plenitude da vida, embora possa ter a plenitude da existência. A existência dá uma plenitude, mas ela não dá completude de vida, plenitude de vida, porque é só o novo nascimento em Cristo Jesus que nos dá vida. E vida é a palavra zoe, e ela significa o estado animoso de quem aceitou e reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. A vida está no novo nascimento. A vida está em Cristo pelo novo nascimento. E por que nós podemos nascer? Porque ele se ofereceu na cruz, pagou a nossa dívida do pecado, nos limpou, zerou a conta, e agora nós podemos, através do seu nome, do seu sangue, receber a natureza espiritual, porque ele pagou a dívida. Então a nova natureza, a nova criatura é uma forma de vida, é uma forma de se viver. Cristo não veio abrir uma nova religião, inaugurar. Cristo veio mostrar como é viver a natureza espiritual em Deus. E essa natureza, ela cumpre um propósito. Porque Romanos 8, 28, ela diz assim, ó, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai falar o propósito de Deus. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra do Senhor está dizendo que Deus tem um propósito. E o propósito dele é que nós sejamos a imagem do Cristo. E aí você vai lá em Gênesis 1, 25, 26, ele vai dizer que Deus criou-nos a imagem dele. Mas Adão perdeu a imagem, perdeu a natureza espiritual. E agora Deus está nos devolvendo em Cristo. Então o novo nascimento é para cumprir o propósito de Deus. Porque a palavra vai dizer que o Deus invisível queria se mostrar de forma visível no homem. E se mostrar é mostrar o seu caráter, a sua natureza, a sua forma de vida, a sua forma de amar, de se relacionar. E para isso ele nos deu essa nova natureza. E para confirmar essa nova natureza e nos ajudar, ele deu do Espírito da nova natureza, o Espírito Santo, que é da natureza espiritual. Então o próprio Cristo vai dizer isso para Nicodemos. Ele diz, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino. E aí ele vai dizer assim, se ele não nascer da palavra e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Então o novo nascimento, ele só vem com Cristo. Então para que Jesus? Para que eu possa receber a salvação, para que eu possa nascer de novo, de uma nova natureza, e recebendo em Cristo, eu recebo do Espírito de Deus, que também estava em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que agora nós temos a mente de Cristo. E por que essa nova natureza? Porque ela vai trabalhar na velha natureza. E Paulo vai dizer assim que essa nova criatura, há uma batalha na mente da nova criatura. E qual é a batalha? O bem que eu quero fazer da nova natureza, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer da velha natureza, quando eu vejo, eu já fiz, que é da natureza humana. Então há uma batalha entre o novo eu e o velho eu, aquele que está em Cristo. E como que eu vou fazer? Essa nova natureza, ela vai sendo trabalhada pela palavra. Ela vai sendo trabalhada pelo Espírito. E agora nós vamos sendo limpos. Porque quando nós aceitamos Jesus, ele nos tirou do barro, do pecado. E agora na presença dele, o Espírito de Deus vai tirando o barro de nós. Isso é tão importante no Evangelho que ele vai dizer que se eu não amar a mim mesmo, não amar o próximo como a mim mesmo, eu não posso amar a Deus. E aí então eu amo a mim,
para amar o próximo, para amar Deus, e amando a Deus para que eu possa amar os inimigos. Nova natureza. A nova natureza, ela não ama a Deus sobre todas as coisas e para. Ela ama a Deus sobre todas as coisas, ama a si mesmo, ama o próximo e ama o inimigo. Por isso que Deus vai trabalhando isso em nós. É uma questão de consciência pelo Espírito. Então, o Cristo, ele não é algo a ser acrescentado. Ele é imprescindível para acrescentar as outras coisas. Coisas no modo de falar, porque para acrescentar tudo, quando eu aceito o Cristo como meu Senhor e Salvador, e você pode fazer isso, ele vai trazer sobre você salvação, remissão dos pecados e zerar a sua conta. A sua ficha fica branca, limpa. E agora você recebe da nova natureza. E essa nova natureza, pelo Espírito de Deus, vai habitar na sua mente. E você vai nascer de novo. É o novo nascimento. Mas o novo nascimento, ele é todos os dias. Até chegar à perfeição. Aquilo que Paulo diz, até que cheguemos à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, nós, os cristãos, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Então, para que o Cristo? Para nascer de novo. Para receber de Deus uma iluminação no intelecto. Sermos iluminados no entendimento para entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Cristo, ele é imprescindível para a salvação, para perdão dos pecados, para novo nascimento e para vida. Vida. Eu só tenho vida se eu reconhecer Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu só tenho vida se eu nascer de novo. Se eu nascer de novo, nova criatura. No próximo vídeo eu quero falar mais sobre esse novo nascimento, sobre questões, sobre coisas do dia a dia nesse novo nascimento. Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, que ele traga a sua consciência que o Cristo é imprescindível para a salvação, para novo nascimento e para a vida. Só Jesus é capaz de te dar vida e vida com abundância, em plenitude, em todas as coisas. Deus te abençoe.